Amém? Vamos ler a palavra do Senhor com atenção. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Baixa sua cabeça, vamos pedir a direção do nosso Senhor mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Misericórdia essa que é a razão de nós estarmos aqui e termos o privilégio de podermos nos reunir como a Tua igreja, Pai. Nós já ouvimos aqui nessa noite testemunhos e ao mesmo tempo também fomos alimentados por lembrar de verdades espirituais que dizem respeito à Tua obra em nós, mas também da confiança que nós podemos ter no Senhor, que não permite de maneira nenhuma que nós venhamos naufragar, ó Pai. Mas da mesma forma que, por meio da Tua santa palavra, diante da Tua igreja, abençoe Teu povo e fale de maneira poderosa aos seus corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias em que a uniformidade, ela tem sido encarada e confundida como sinônimo de unidade. Você vai concordar comigo que na cultura popular se espera que todo mundo venha pensar do mesmo jeito, rejeitar as mesmas coisas, concordar com as mesmas verdades, e a partir disso a gente consiga de alguma forma termos a comunhão, a unidade que todos nós ansiamos, independente do que você crê. O problema é que quem não se encaixa com isso, acaba sendo excluído, silenciado, acaba sendo ridicularizado, e na tentativa de construir essa comunhão, esse consenso forçado, a gente acaba no final das contas gerando mais divisão do que nunca. Talvez para os que sejam mais antenados, e são poucos que não são hoje com as redes sociais, as redes sociais são um grande exemplo disso para nós. Se você tem uma rede social há um bom tempo, você sabe que ali é um local onde se promete conexões. É onde você tem até mesmo a qualificação das pessoas que você aceita na sua rede social. Eles são os seus amigos. Para quem usa Instagram, sabe muito bem que você pode ainda ter os melhores amigos, em que você vai compartilhar coisas que outras pessoas que seguem você não vão ver, apenas esses que são mais íntimos. O grande problema é que a internet ela se tornou terra de ninguém, não é? Todo mundo fala o que quer, todo mundo defende o que quer, todo mundo levanta a sua bandeira e todo mundo exerce o juízo imediato sobre as posições e pensamentos dos outros. E o que isso acaba resultando? Acaba que cada um na sua rede social tem o seu pequeno império, aonde minha rede, minhas regras, meu post, minhas regras, e assim por diante. No final do dia, o que nós temos não é uma rede social que gera conexões, mas o resultado disso é que nós vivemos juntos, mas não sabemos conviver. E aí, acho que uma melhor tradução do sentimento das redes sociais hoje, e do mundo de maneira geral, é que o ego está no centro. Eu acho que olhar para a nossa cultura e perceber que a nossa cultura é marcada pelo egocentrismo não é algo difícil, não é, meus irmãos? As pessoas são egocêntricas por natureza. Nós, muitas vezes, somos egocêntricos nos nossos relacionamentos. E no final das contas, o que a gente acaba colhendo e ao mesmo tempo também plantando? Aquilo que foi conhecido como a própria cultura do cancelamento. O que seria a cultura do cancelamento no final das contas? Seria justamente nós desconsiderarmos o valor do perdão. As pessoas são incentivadas a darem o seu melhor, são incentivadas a serem o melhor do que elas podem ser, mas elas não podem errar. Porque se elas errarem, nós estaremos com as nossas armas apontadas de acusação para todos aqueles que não andarem na linha, nos padrões que nós estabelecemos. E meus irmãos, esse espírito também ameaça a igreja. Misericórdia. Ameaça a igreja. Em vez de nos vermos como irmãos unidos pela misericórdia de Deus, a gente muitas vezes corre o risco de também trazer essa mesma cultura de cancelamento para as nossas reuniões aqui.
É quando nós não somos tolerantes, pacientes e mansos uns com os outros. É quando nós elevamos as exigências ministeriais e ao mesmo tempo eclesiológicas aqui, colocando um padrão elevado demais para os irmãos que estão na mesma jornada que nós, com os mesmos desafios, tendo o mesmo Jesus, o mesmo Senhor. Há um livro que eu estou lendo faz uns 3 dias, intitulado Ame Aqueles que Te Enlouquecem. E eu terminei ele ontem. O livro é muito interessante, porque ele acaba trazendo para nós uma reflexão, que principalmente num culto como esse, onde nós pensamos um pouco da nossa herança, através dos nossos cânticos, o autor vai dizer o seguinte em um dos determinados argumentos: nós aplaudimos a diversidade em nossas igrejas, e oramos por mais diversidade, sem avaliar o custo e o desafio que surge quando Deus responde à nossa oração. A gente quer ter uma comunidade diversa, não é? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas que tenham costumes, e nós também com a nossa cultura. E a gente muitas vezes não dimensiona que, por mais que seja belo ver a igreja na sua essência multigeracional, o desafio que cai sobre nós é justamente esse, meus irmãos. Como é que a gente administra tudo isso? A comunhão cristã, ela é uma dádiva do Espírito Santo. Nós só podemos estar unidos pelo Espírito de Deus. Mas cabe sobre mim, sobre você, todos nós que congregamos aqui, a responsabilidade de administrar essa santa comunhão em nome de Jesus. É daí que nós precisamos levantar algumas perguntas, né? Diante disso, sabendo que o desafio de cancelarmos as pessoas, o desafio de muitas vezes lidarmos com as diferenças, a falta da misericórdia, a falta do perdão, a falta do amor, o que a gente precisa responder? Qual que é o caminho para que a gente lide com a diversidade sem se matar? Em Gálatas capítulo 5, Paulo diz o seguinte para os irmãos da Galácia: vocês não podem permitir que a liberdade de vocês dê uma oportunidade para os desejos da carne. Antes, sirvam uns aos outros em amor. Mas vocês se mordem como feras. O próprio apóstolo Paulo lida com o contexto da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, justamente de relacionamento, de pessoas que não sabiam conviver apesar das suas diferenças. Mas, meus irmãos, por mais que a cultura insista em dizer para nós que errou uma vez, errou para sempre, por mais que ela levante para nós que a gente tem que se afastar das pessoas que pensam diferente de nós, não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho coloca para nós que a resposta para a intolerância não é a tolerância genérica. A resposta justamente para o cancelamento não são regras, não são práticas que a gente vem estabelecer, e não pense que o meu papel aqui hoje é dar um manualzinho para cada um de vocês, muito pelo contrário. O Evangelho traz para nós uma resposta que é a resposta única para todos os nossos dilemas: Cristo, e somente Ele. Cristo é a resposta que nós precisamos dar à cultura de cancelamento. Cristo é justamente o poder que nós recebemos como igreja para vencermos os egoísmos do nosso coração. Cristo é o que nós precisamos, meus irmãos, para sermos uma igreja que pode ser chamada de lugar de misericórdia. Nessa noite eu quero pensar com os irmãos justamente sobre isso, sobre a misericórdia de Deus. E como a misericórdia de Deus não é apenas aquilo que você pode dizer que Deus fez com você, mas é também o repertório que Deus dá à sua igreja, para que essa igreja viva relacionamentos de fato genuínos em nome dEle. Nós aprenderemos hoje que o povo de Deus, ele é chamado a se revestir do caráter de Cristo, vivendo em misericórdia e amor uns com os outros. Vou repetir. O povo de Deus é chamado a se revestir do caráter de Cristo, vivendo em misericórdia e amor uns com os outros. Nós veremos isso, meus irmãos, em 3 lições. A primeira lição que nós podemos ver aqui é que a igreja foi alcançada pela misericórdia de Deus. Acompanhe comigo o verso 12 na sua Bíblia, se você puder. Paulo conclui um argumento. Ele diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Esse portanto está conectando algo que Paulo já vem falando nos versos anteriores. Se você puder observar com a sua Bíblia, lá no verso, a partir do verso 8, nós vemos
Paulo trazendo alguns imperativos sobre pecados que essa igreja precisa abrir mão. E ao fazer isso, ele traz a seguinte conclusão: para que a igreja vença esses pecados, ela precisa trocar de roupa. Essa é a analogia que Paulo faz. Se despir do velho homem, tirar a roupa da velha natureza e se revestir de um novo homem. Se você puder ver no verso 10, ele diz: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É como se Paulo dissesse o seguinte, meus irmãos: agora que nós cremos em Jesus, e agora que esta igreja de Colossos crê em Jesus, ela deve abrir mão da maneira antiga de viver e assumir uma nova forma de viver. Mas como é que Paulo exemplifica isso? Como se fosse você trocar de roupa. Você tira a vestimenta do velho homem, marcada pelos pecados, pela velha natureza, e se reveste do novo homem. E que homem é esse? É o próprio Jesus Cristo. Aqui há uma linguagem do velho e do novo e único e definitivo Adão. Se você se lembra, em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo nos ensina que, por estarmos ligados a Adão, o representante de cada um de nós aqui, da humanidade, nós nascemos em pecado, e por isso estamos condicionados à morte. Mas por nos unirmos a Cristo pela fé, Ele como o segundo e final e último Adão, dessa nova humanidade que Deus está formando, nós agora temos vida. Paulo está trazendo essa mesma linguagem com outras palavras aqui. E o que ele faz? Ele passa a dizer que, diante disso, este povo, e aí ele qualifica o povo no verso 12 como escolhido por Deus, santo e amado. É como se ele dissesse que os cristãos de Colossos, embora não sejam descendência de Abraão pelo sangue, sejam gentios, como todos nós aqui, nós não nascemos em Israel, pelo menos eu não conheci nenhum irmão aqui que é de lá, que tenha sangue israelita, da tribo de Benjamim, israelita da gema. Nós não temos aqui, mas nós somos povo de Deus, amém? Porque nós cremos em Jesus. Paulo está trazendo justamente essa dimensão para esta igreja. Vocês são o povo escolhido de Deus, santo e amado. E meus irmãos, eu não sei se você se atentou, mas essas três qualificações, povo de Deus, escolhido por Deus, santo e amado, foram direcionadas muito antes da igreja de Colossos a um povo específico. Sabe o que eu estou falando? Da própria nação de Israel. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 7, nós temos um relato em que Moisés, ao redigir ali o texto, ele começa a falar sobre o que levou Deus a escolher a nação de Israel. E lá em Deuteronômio 7, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Veja, a linguagem da escolha de Deus, a linguagem aplicada à nação de Israel como um povo que foi santificado, foi amado pelo Senhor, foi eleito por Ele, é essa mesma linguagem que o apóstolo Paulo se apropria para aplicar à igreja, meus irmãos. E isso é muito pertinente para nós, porque isso significa, no final das contas, que quando nós lemos um texto como esse, de Colossenses capítulo 3, verso 12, se Paulo está direcionando essas qualidades e nomes à igreja de Colossos, isso também se aplica a nós. Nós também somos o povo escolhido de Deus. Nós também somos o povo santo de Deus. Nós também somos o povo amado por Deus. E o que cada uma dessas coisas significa para nós de maneira prática? Primeiramente, como povo escolhido, nós precisamos nos lembrar que a nossa identidade de sermos do Senhor, você, alguém que se identifica como um cristão, como alguém que é do Senhor Jesus, você não alcançou isso porque você é bom.
Você não alcançou isso porque há algum mérito em você. Você não alcançou isso porque Deus viu você e falou assim, poxa, aquele irmão ou aquela pessoa, esse homem, essa mulher, essa família, eles atingiram na balança da justiça o grau que tornam cada um deles dignos de receberem meu favor. Não existe isso, meu irmão. O ato de Deus nos tornar seu povo é um ato de graça. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o seu povo. Essa que é a linguagem da Escritura para nós. Já parou para pensar nisso? A sua vida, muito antes na eternidade, muito antes de estar no ventre da sua mãe, você está aqui hoje porque Deus quis. Nós podemos dizer que somos povo de Deus porque cremos no Senhor, amém? Mas de uma maneira misteriosa, Deus veio até nós. Você não nasceu do nada, meu irmão. Ninguém é gerado do nada. João, no seu evangelho, coloca para nós que aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram no sangue, mas nasceram de Deus. Paulo está colocando para nós que a nossa transformação, quem nós somos como igreja, é fruto da escolha soberana do Senhor. Nós somos o povo escolhido de Deus. Não somente isso, meus irmãos, nós somos o povo santo também. Mas o que significa ser o povo santo de Deus? Talvez no primeiro momento você pense que a responsabilidade que esse título coloque é que você precisa se santificar. Então é isso que Paulo está direcionando. Dizendo que como povo santo você tem que lutar para vencer seus pecados. Isso também está aqui. Mas antes disso, a ideia de santificação, principalmente no Antigo Testamento, quando era redirecionada à nação de Israel, era no sentido de posição. Israel era um povo que nem era povo, mas foi santificado, separado para o Senhor. Logo, como povo santo, nós, por termos sido escolhidos por Deus, nós somos agora santificados por Ele, separados de onde nós estávamos para um propósito específico. Isso significa que ser santificado pelo Senhor é, em outras palavras, entrar agora na missão de Deus. O povo que é santificado, ele agora se torna tesouro pessoal do Senhor. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos o tesouro pessoal do Deus Todo-Poderoso. E isso, meu irmão, significa que como tesouro de Deus, a finalidade para esse tesouro é Ele que define. Logo, ser o povo santo é se lembrar que nós somos separados, para assim como Israel foi no Antigo Testamento, nós também venhamos ter a mesma missão. Mas qual era a missão de Israel? Ser luz para os demais povos, à medida que vivia segundo o caráter de Deus, cumprindo os 10 mandamentos e a lei. Isso significa que como povo santo de Deus, eu e você, a PIB-VG, a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, que se reúne semana após semana, foi separada para refletir o caráter de Deus, vivendo de maneira santa para que Deus seja conhecido pelas nações. Isso que é ser santo. Mas no final, nós temos a última qualificação, que é amados. E por mais que eu acredito que seja óbvio, e tem que ser para você, como povo amado, o que isso significa, eu quero insistir em colocar aqui para todos nós. A ideia do amor de Deus para nós não pode ser vista apenas do ponto de vista do ato de Deus de enviar Jesus, como se fosse apenas uma mera ideia que Deus teve lá, porque Ele não tinha nada para fazer. Isso significa, meus irmãos, no final das contas, e o contrário disso, é que Deus tem como a base da sua escolha o fato de escolher nós, como pessoas que não têm nada a oferecer por nós mesmos, como aqueles que serão santificados para a tua obra. Ele faz tudo isso motivado pelo amor dele, motivado pelo desejo de que nós venhamos fazer parte dos seus planos, motivado pelo desejo de que eu e você tenhamos o privilégio de sermos filhos do Senhor por meio de Jesus, sermos seus instrumentos, desfrutarmos da sua comunhão. A igreja por si só, ela não é um ajuntamento que acontece pela vontade de um pastor. Talvez você já ouviu aquela coisa do tipo, o pastor abriu a igreja? Quanto que é para abrir uma igreja? Porque a gente trata a igreja hoje como comércio, né? Se você tem um local onde você pode ajuntar pessoas, e aí, por incrível que pareça, pasmem, se você procurar no Mercado Livre, não faça isso agora,
você vai encontrar igrejas à venda. Você vai encontrar postagens onde você vê a quantidade de dízimo que entra lá, como se fosse uma renda que a pessoa que aceitar, que comprar o passe, a igreja terá. Nós perdemos, meu irmão, a dimensão do que é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um ajuntamento que nasce do amor de Deus. Nós não nascemos pela nossa própria vontade. A gente não se reúne aqui, meu irmão, e você está aqui. E na continuidade desse sermão, eu espero incomodar você um pouquinho. Você com certeza, assim como eu, tem diversas razões para se entristecer com as pessoas. Mas você ainda está aqui. E aí é aquela coisa, a gente pensa, não, mas eu vou dar mais um voto de confiança, mas eu vou acreditar, eu vou continuar. E eu não sei se você já percebeu, mas se isso está acontecendo é porque o próprio Deus está te motivando a isso. É o Senhor movendo os nossos corações para que a gente viva a igreja. A igreja só se mantém de pé e vive como ela é, nas suas forças e fraquezas, no que ela tenha de dificuldades ou não, graças ao amor do Senhor. E como que esse amor foi provado por nós? Por meio de Jesus. O apóstolo Paulo diz para nós em Romanos 5, verso 8, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Meus irmãos, diante dessas qualificações, não há lugar para soberba e orgulho espiritual. Diante de saber que nós somos fruto da escolha soberana do Senhor, do ato de nos separar para Ele como povo santo, de nos amar, não há lugar para arrogância na igreja. Não há lugar para vaidade nenhuma aqui. Se exaltar pelo que nós fazemos aqui em cima, é demonstrar que você não entendeu quem você é. Se é que de fato você é quem você pensa que é. Nós muitas vezes queremos ostentar coisas que não são nossas. Queremos tomar conta e o controle de coisas que não é o nosso direito. Sendo que todos nós somos pessoas apenas privilegiadas de estarmos aqui graças à misericórdia do Senhor. A nossa primeira lição diz isso, meus irmãos. Que a igreja, no final das contas, por ser o povo escolhido de Deus, santo e amado, ela é a igreja porque ela foi alcançada pela misericórdia de Deus. Antes de nos preocuparmos em sermos um lugar de misericórdia, nós precisamos saber que nós nascemos da misericórdia do Senhor. A minha e a sua história é marcada pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o fundamento da nossa identidade, da nossa missão. A misericórdia de Deus é o que torna os seus dons e os seus talentos algo de fato relevante. O que adianta você tocar bateria, guitarra, cantar, pregar, ensinar, falar qualquer coisa, se isso for um fim em si mesmo? Tudo que nós temos, somos e fazemos é fruto da misericórdia do Senhor de nos fazer seu povo santo e amado. Amém? Mas, meus irmãos, a misericórdia de Deus não é apenas algo que a gente recebe. Não é apenas algo que a gente agradece a Deus por ter. Mas ela é também uma veste. Ela é também uma roupa que nós precisamos vestir para que o mundo veja Cristo em nós. E aqui vai a nossa segunda lição. Se no primeiro momento, na primeira lição é de que a igreja foi alcançada pela misericórdia de Deus, a segunda lição que nós temos é que a igreja deve se revestir da misericórdia de Deus. A igreja deve se revestir da misericórdia do Senhor. Veja como o texto continua no verso 12. Revistam-se de profunda compaixão e bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O termo grego usado como revestir aqui, ele traz uma ideia para nós, como se fosse uma transformação profunda que deve ocorrer na vida de uma pessoa, como se ela recebesse uma nova identidade de fato. O se revestir aqui não é apenas uma cartilha de práticas que você vai começar a fazer porque você é crente agora. Sabe aquilo que a gente já ouviu por aí em filmes, novelas e coisas do gênero? Fulano virou crente. Por quê? Está andando com a Bíblia na mão, está no domingo de manhã, 8 horas andando na rua, é crente. Porque a gente tem nossos estereótipos já do que qualifica um crente, não é? Mas o ponto aqui não é esse de Paulo. Paulo está falando de algo muito mais profundo. Ele está falando que o revestimento aqui, como nós já vimos, está relacionado ao que o verso 10 já disse sobre assumir a identidade do novo homem que é Cristo. Só que agora o que Paulo vai fazer? Ele vai exemplificar para nós 5 virtudes que são como se fosse, vamos usar uma maneira mais ilustrativa,
5 peças de roupa que você vai ter que colocar, que são sinônimo de se revestir de Jesus. As 5 são: profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Mas sabe o que é interessante? Eu quero que você preste muita atenção na sua Bíblia. Dá uma olhada no verso 9. O texto vai dizer: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem em suas práticas. A ideia que ele quer trazer aqui, até do verso 8, perdão, é de que há 5 também pecados, que ele quer criar um paralelo. O verso 8 diz: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Agora vamos no verso 5, meus irmãos. Olha o que ele vai dizer: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância, que é idolatria. Paulo coloca tanto no verso 5 quanto no verso 9, 5 tipos de pecados, que se você olhar com bastante atenção, você vai perceber que são pecados de ordem relacional. São pecados que estão ligados aos nossos relacionamentos. Logo, o que ele quer trazer para nós, nesse contexto do capítulo 3, é que se revestir da misericórdia de Deus é assumir justamente o contrário desses pecados. É assumir as 5 virtudes que vão cultivar a verdadeira comunhão cristã. E o ponto que ele coloca para nós é que essas 5 virtudes, elas no final das contas estão expressando para mim e para você o caráter de Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, é uma maneira genérica de a gente falar sobre o fruto do Espírito. É uma maneira mais sintética de pensar sobre como o caráter do crente é transformado de dentro para fora, à medida que o Espírito, ao habitar em nós, nos reveste da vida de Jesus. E o que ele quer colocar aqui, primeiramente, para nós, é sobre a profunda compaixão. E a profunda compaixão aqui, no original, também pode ser traduzido, no português, como entranhas de misericórdia. É isso mesmo que você pensou, entranhas. Entranhas de misericórdia. A ideia de Paulo é que a expressão profunda compaixão, ou entranhas de misericórdia, que seja, é trazer que quem tem essa virtude é aquele que tem uma disposição que vem de dentro para compaixão, de maneira intencional para com as pessoas. É alguém que é compassivo por natureza, não humana, mas divina, não é? É alguém que exerce justamente isso de maneira intencional, ou seja, ele quer fazer isso, ele exerce isso. Isso só pode acontecer se nós estivermos revestidos de Cristo, não é? Seu coração é assim? Ele é inclinado para a compaixão com muita natureza, com muita tranquilidade? O meu não é. E eu tenho certeza que o seu também não. Mas Paulo coloca uma segunda coisa, ele fala sobre bondade. E a bondade aqui, meus irmãos, é um termo que é usado para aplicar, principalmente quando é reverenciado a Deus. A bondade de Deus é a mesma palavra que é usada aqui para nós. E o que isso significa no final das contas? De que a bondade tem que ser traduzida como a preocupação que nós temos por dar atos graciosos para os outros. Ser gracioso. Sabe aquela pessoa que você lembra dela e fala: fulano é tão bom, fulano é tão boa, porque com certeza é alguém que não tem nada nas mãos. E você conhece bem essa expressão, não é? É aquela pessoa que sempre gosta de dar e agraciar os outros. Paulo está falando que essa é uma virtude do novo homem, de quem está se revestindo de Cristo. Mas qual que é a terceira que ele coloca para nós? É a humildade. E eu não sei se você sabe, mas a humildade no primeiro século, no período bíblico ali, do Novo Testamento, ela era tratada, principalmente no contexto grego, como algo negativo. Muitas vezes associado como um defeito que era como se fosse uma espécie de covardia. Ser humilde é ser covarde. Olha só que curioso isso. Na visão cristã no Novo Testamento, a humildade é uma virtude cristã muito forte, meus irmãos. Muito valorizada pelo apóstolo Paulo, principalmente nos seus escritos na igreja de Filipos. Se você puder ver comigo, lá em Filipenses 2, verso 3 e 5, nós teremos ali Paulo mostrando o que é a humildade para com a igreja, como que nós devemos exercer humildade, mas ao mesmo tempo também coloca qual é o modelo de humildade para a igreja. Ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 3 do capítulo 2 de Filipenses: nada façam
por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês, ou se a sua versão é a Almeida, Revista Atualizada, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse é um texto em que, continuando, você vai poder ver Paulo falando sobre Cristo como aquele que, sendo Deus, escolheu voluntariamente se humilhar em nosso favor. Paulo está falando de humildade como um exercício de justamente se esquecer de si mesmo. Eu sei que alguns irmãos aqui já leram o pequeno livreto de Tim Keller, Ego Transformado. E nesse livro, para quem não leu, eu incentivo que você leia, é um livro pequeno, numa sentada só você consegue ler ele. Nesse livro, Tim Keller vai definir a humildade cristã como o abençoado esquecimento de si mesmo. O que significa esse abençoado esquecimento de si mesmo? É, no final das contas, pensar que ser humilde, meus irmãos, não é se autodesvalorizar. A gente, muitas vezes, se eu fizer um exercício rápido aqui, que imagem que vem à sua mente quando você ouve a palavra humildade? Eu tenho certeza que pelo menos boa parte imaginou alguém que não tem condições financeiras boas. Alguém que está na sarjeta, alguém que é pobre economicamente. Porque a gente muitas vezes traduz alguns termos que deveriam ser virtudes como qualidades que a gente definiu pelos nossos próprios padrões. Mas a humildade, ela é justamente o movimento que eu e você devemos ter de não se preocupar com a gente e colocar o outro em primeiro lugar. A humildade é a marca de alguém que não está preocupado com o que virá sobre si, desde que não venha sobre o outro. É justamente o interesse de que haja o favor nos outros, mesmo que não haja em nós, porque o que está em jogo não é a gente. O humilde é esse, meu irmão. O humilde não é aquele que recebe o tapinha nas costas. Como você é humilde? A gente muitas vezes quer fazer coisas para receber os tapinhas nas costas, querendo ser os humildes de Jesus, mas não. A gente só está querendo ser mais um fariseu, mais alguém religioso, que quer buscar a aprovação dos outros e não de Deus. Paulo está colocando para nós que a gente precisa ter uma humildade que ela nasce justamente do Evangelho de Jesus em nós, que nos reveste da vida de Cristo, para que a gente tenha a mesma atitude que Ele teve, de olhar para os outros e exercer favor para os outros. Paulo continua, e ele vai falar sobre a mansidão aqui. E a mansidão não é sinônimo de fraqueza. Talvez muitos de nós venhamos associar a mansidão como ser fraco. Mas Paulo traz a mansidão para nós aqui como o exercício que nós devemos ter de controlar a nossa força. Em outras palavras, meus irmãos, a capacidade de responder com calma, mesmo quando seria natural responder com dureza. Agora você vê que é milagre de Deus mesmo, não é? Agora a gente percebe que aos casados aqui, aos que têm filhos, amigos, irmãos, ambiente de trabalho, nenhum contexto escapa. Ministerial. Ministério não tem esse tipo de coisa, né? Não tem dependendo do horário, né? Tem muito. E o ponto aqui que Paulo quer dizer para nós é que quem está em Jesus, e meu irmão, não se coloque como algo que você agora está pensando assim, estou lembrando de várias pessoas aqui que tem que estar ouvindo esse sermão aqui. Estou lembrando de várias pessoas que tem que mudar assim. Não, isso é para você mesmo. Eu fiz um exercício de tentar lembrar dos rostinhos de cada um de vocês aqui preparando o sermão. E o ponto aqui é pensar que todos nós, meus irmãos, nós pastores, nós líderes, nós aqui membros da PIBVG, todos nós, devemos ter a dimensão do que Deus espera de nós. E de como que nós precisamos nos revestir de Jesus. E a mansidão é um caminho para isso. Ser manso é justamente mais uma peça dessa roupa, que é a roupa de Cristo. E a mansidão é justamente a escolha que você deve fazer pela gentileza, quando há justamente razões para você levantar a espada. Crente é gentil em tudo que faz, ou pelo menos deveria ser. Crente tem que ser marcado por mansidão. Crente tem que ser marcado justamente por, quando tiver todas as razões para botar o pau na mesa, bater na mesa e dizer, agora é meu momento de justiça, agora é o meu momento de mostrar para que eu vim, agora é o momento de mostrar que eu tenho razão. Meu irmão, a gente não está aqui para ter razão. Não é o foco do nosso texto, mas veja o que o verso 15 vai dizer.
Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Eu fui muito tentado a querer expor o texto até um pouco mais além, mas eu quis focar nesses 3 versos anteriores, mas me deixe colocar uma aplicação desse verso 15. Esse texto é muitas vezes erroneamente aplicado. A gente muitas vezes pensa nesse texto como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: quando você tiver paz no seu coração, você pode tomar uma decisão. Se você está passando por um sofrimento e sentiu paz, então é vontade de Deus. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Está muito longe disso, mas muito longe. Porque se você puder observar, o problema no contexto aqui é um problema de relacionamento. E o que Paulo está querendo dizer é que a paz de Deus deve ser juiz, ou seja, ela deve ser o ponto final de decreto para qualquer escolha. Quer um exemplo prático? Quando você tiver razão, e a sua razão for gerar conflito, escolha a paz. Ela que é o juiz para isso, não a sua razão. Quando você tiver todos os motivos para querer dizer aquilo que você quer dizer, mas aquilo vai gerar retaliação, não faça isso. Porque a paz de Deus é o hábito do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. É como se Paulo dissesse que o critério para que a gente venha ter as nossas ações, os nossos relacionamentos e viver uns com os outros, é sempre a paz. Grava uma coisa: se você tomou uma ação, uma atitude, por mais certo que ela seja aos seus olhos, mas você promoveu divisão, você está sendo instrumento de Satanás. Ah, mas está na Bíblia, está escrito que eu tenho que falar isso aqui. Cuidado, meu irmão. Não se esqueça que Deus não começou a história dele apresentando lei. Foi relação. Ele chamou Abraão para ser seu. Ele chamou Israel para ser seu povo. E depois deu a lei para que o relacionamento fosse pautado por ela. O problema é que a gente parece que só vive com a lei debaixo do braço. E só quer apontar para os outros o que eles devem ou não fazer. E Paulo nos chama para que a gente tenha mansidão. Por último, a última virtude que ele coloca é a paciência. E a paciência aqui, ela é basicamente um complemento da bondade. Talvez você venha pensar que a paciência e mansidão são redundâncias, mas a ideia é que não é. Paulo está querendo dizer mais ou menos assim: se a bondade é aquilo que nós devemos fazer uns com os outros, a paciência é a qualidade que vai definir a reação que você sempre deve ter para com as pessoas. Você deve ser sempre paciente com os outros. Você deve ser paciente com os outros. E aí? 5 segundos para lembrar da última pessoa que você foi impaciente. Um pouquinho mais? Lembrou de umas 4 aí, né? E assim vai, né? Paulo está querendo dizer para nós, meus irmãos, que se nós somos povo de Deus, somos filhos de Deus, somos servos de Jesus Cristo, a paciência deve ser a reação óbvia. Sabe quando alguém vem e quer colocar o dedo na sua cara? Sabe quando alguém quer falar um monte de coisa para você? Esse é o momento onde você responde com paciência. Sabe quando as pessoas se voltam com você, trazendo todo tipo de coisa injusta? Como é que você faz isso? Como é que você responde? Com paciência. O nosso Senhor Jesus é o maior modelo disso. Cuspido, virou alta face. Depois de tudo que sofreu, olha para o povo e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O nosso Senhor Jesus nos constrange, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus nos humilha. Quando nós olhamos para a maneira tão feia que nós vivemos os nossos relacionamentos aqui. Pela maneira tão contraditória que nós vivemos os nossos relacionamentos uns com os outros em nossos ministérios, em nossos casamentos, em nossas famílias. E ainda gostamos de externar para os outros que somos os crentes, somos os bons batistas de Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos revestir de Jesus. Precisamos nos revestir de misericórdia. Mas percebe que essas 5 coisas não são coisas que a gente consegue do dia para a noite fazer, não é? Ninguém consegue ser compassivo, misericordioso, humilde, paciente, manso, bondoso do dia para a noite. Se você está achando que amanhã você já vai estar bem assim, você não está entendendo nada desse sermão. Só que qual que é o ponto aqui? Paulo coloca para nós a maneira como isso deve acontecer. E eu quero que você pense primeiramente o seguinte: Paulo está colocando esse texto para uma igreja. Logo, as aplicações que você tem que pensar, tem que ser pensando na PIBVG, tá?
Você não tem que pensar primeiramente fora daqui, não. Pensa primeiramente aqui. E Paulo coloca 2 passos que a gente tem que ter para que a gente se revista disso. Ele apresentou 5 virtudes e agora ele coloca 2 passos. E que passos são esses? Suportem-se e perdoem-se. A ideia de suporte aqui, meu irmão e minha irmã, é, em outras palavras, e quando eu fui para o original, para a língua original para ver, eu confesso que eu fiquei bem pressionado pelo Senhor. Eu me senti muito constrangido diante de Deus. E eu acho que já ouviu isso, né? Todo pregador que começa a preparar o seu sermão, se ele não está se sentindo confrontado pelo próprio texto bíblico, talvez ele está fazendo errado. E a ideia que o texto traz para nós sobre suportar aqui, eu já vi pessoas dizendo que é dar suporte. É você escorar no seu irmão e caminhar com o seu irmão, não tem nada a ver com isso. A ideia aqui é que a gente tem que aceitar com paciência alguém ou algo que é desagradável, especialmente em situações de relacionamento interpessoal, suportando as atitudes, as falhas e os comportamentos do outro, muitas vezes em contexto de perdão e amor fraternal. Sabe o que significa isso? Sabe aquela pessoa que você, e é o contrário, não suporta? O movimento para que você venha se revestir de Jesus Cristo e se revestir de misericórdia é justamente ser intencional em suportar essa pessoa. É escolher justamente estar diante dela e com ela, para que assim a virtude da paciência, do amor, da humildade, da compaixão e da misericórdia floresçam. Paulo está chamando a gente, desafiando cada um de nós, meus irmãos, para vencermos as vaidades do nosso coração. Porque no final das contas o que nós temos é justamente os degraus de dignidade, aonde nós nos sentimos superiores aos outros, aonde nós muitas vezes quando vemos pecados de pessoas que sabem muito menos do que nós, pessoas que não têm a mesma letramento que você teve, o conhecimento bíblico que você teve, ela tem limitações, seja para se expressar, para fazer qualquer coisa, e nós menosprezamos essas pessoas por causa disso. Nós muitas vezes colocamos essas pessoas de maneira rebaixada. Nós muitas vezes tornamos essas pessoas indignas aos nossos olhos. Nós muitas vezes colocamos elas como inimigas de Deus, justamente porque os defeitos delas nos incomodam. E o qualificador para saber se é de Deus ou não sou eu. Meu irmão, isso é constrangedor para nós. Paulo está falando que nós precisamos suportar. Ele diz para nós, suportem-se uns aos outros. Pense que, se talvez você tenha problemas com pessoas aqui, se você talvez tenha dificuldades de relacionamento com pessoas aqui, não existe um lado que é melhor ou pior. Uns aos outros. Ambos devem intencionalmente praticar esse exercício de serem pacientes, tolerantes, amáveis, misericordiosos uns com os outros. Para que a gente possa justificar, meus irmãos, que a igreja é um lugar de misericórdia. A gente gosta de ostentar muita coisa sobre a igreja. A igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mas você vai concordar comigo que no vamos ver, no chão da fábrica, no dia a dia, não é tão simples assim não. Não é tão bonito assim não. E os nossos relacionamentos, e aqui eu acho que é um ponto que deve agraciar seu coração. Há mais ou menos uns 15 anos eu tenho pensado muito nisso, esse é um dos principais temas que eu sempre tanto ensino como aplico a mim mesmo, converso muito com a minha esposa, ela é uma testemunha disso aqui, de algo que a gente tem cada vez mais aprendido. Nós queremos crescer na fé e nos santificar, mas sabe qual que é o principal instrumento de Deus para isso? A igreja. Você quer crescer na fé? Você quer ser um crente melhor? Congregue. Sabe por quê? Porque aqui seus defeitos, com o passar do tempo, eles vão aparecer. Você não consegue esconder. Ninguém vive a comunhão cristã como um personagem para sempre, meu irmão. Ninguém consegue viver em intimidade uns com os outros aqui, encenando. E sabe qual que é o grande movimento do Evangelho? É que ele não espera que a gente encene mesmo, mas é que nós sejamos como somos, para que assim a gente cultive o autoconfronto que o Evangelho coloca sobre nós, mas não um confronto de espadas, mas de misericórdia e amor. A gente precisa justamente externar nossas fraquezas.
A gente precisa justamente externar nossas limitações. A gente precisa se mostrar como vulnerável, porque relacionamentos genuínos sem vulnerabilidade não são relacionamentos genuínos. Se relacionar é se sujeitar ao julgamento alheio. Se relacionar é justamente apresentar as suas fraquezas e colocar elas diante dos outros para que elas sejam vistas. Só que o grande ponto, meus irmãos, é que falta para nós o alimento do Evangelho para que a gente possa responder a tudo isso com misericórdia. Mas a gente não faz isso, a gente não se suporta. E aqui vem um ponto maior, porque o que o apóstolo Paulo coloca como um segundo passo? É que a gente tem que se perdoar. E ele vai dizer, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. A mesma afirmação que ele fez sobre suportar, mas ele diz assim, perdoem como o Senhor lhes perdoou. A ideia do perdão aqui, a palavra no grego aqui, é uma palavra que a raiz dela é a mesma que a gente usa para traduzir graça. O que isso significa? Paulo optou por usar uma palavra que dá para ser traduzida como perdão, mas que tem dentro dela, na maioria das vezes que é usada, uma ideia de que é um perdão gracioso. Você sabe aplicar o que significa um perdão gracioso? A gente tem muita tendência de fazer uma balança nos nossos relacionamentos, não é? A pessoa erra com a gente, aí você coloca na balança o erro dela, e do outro lado você coloca a dignidade que ela tem para receber perdão. Só que o ponto é que o erro dela é muito mais pesado do que a dignidade. Você fala assim, não vou perdoar. Sabe o que é o perdão gracioso? É o perdão que nasce do Evangelho, que assume a culpa para si, que assume o débito, que assume a dívida do outro e exerce perdão. Sabe por quê? Porque foi assim que Deus nos perdoou, meus irmãos. Deus não levou em consideração os nossos pecados, mas exerceu graça para conosco, nos perdoando em Cristo Jesus. Quando a gente fala sobre perdão com base no Evangelho, principalmente olhando para esse texto aqui, eu tenho pelo menos 3 movimentos que você deve considerar quando você vai perdoar alguém à luz do Evangelho. Primeiro é que perdoar significa abrir mão de uma queixa legítima. Paulo está falando aqui das queixas uns dos outros, ele não está falando de maus entendimentos leves, ele não está falando de probleminhas, do esbarrão que você deu no seu irmão e ele olhou feio para você, ele está falando de ofensas reais. Ele está falando de coisa que magoa, que destrói, coisa que geralmente gera sobre a outra pessoa cobrança, fardo e etc. Ele está dizendo que o perdão é justamente você libertar a pessoa desse juízo. Assumir a queixa dela, mesmo que legítima, como algo que você abre mão. É justamente ignorar a dor. É reconhecer para que o que você tenha não se transforme em vingança. Muitas vezes os nossos sentimentos, que são travestidos de justiça, eles são na verdade de vingança. A gente quer se vingar dos nossos irmãos. É duro ouvir isso, não é? Mas você sabe porque seu coração e o meu coração, ele faz isso. A gente quer exercer a nossa justiça. Mas por que ela fez aquilo? Mas por que ele disse aquilo? Mas por que ele fez aquelas coisas diante das pessoas? Mas porque ela pensou daquela maneira, ou ele pensou daquela maneira? A gente começa a colocar as coisas, e a gente começa a se colocar de maneira mais alta, a gente começa a inchar. Só que o perdão do Evangelho é aquele que considera como algo que foi destruidor, foi difícil, foi complicado, mas ainda assim, entende que o perdão é maior do que isso. Segundo movimento, meu irmão, é que o perdão genuíno só é possível para quem foi perdoado primeiro, né? Sabe o que significa isso para o crente? De que o perdão não é algo que você tem que pensar numa dimensão horizontal. A gente pensa perdão sempre em dimensão horizontal, não é? A pessoa errou com você e você tem que perdoá-la. O Evangelho mostra para nós que a natureza do perdão da igreja deve ser vertical. Lembra do Senhor Jesus, quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se perdoarem uns aos outros, o vosso Pai Celestial os perdoará.
mas se não perdoarem uns aos outros, o vosso Pai Celestial não os perdoará. Paulo está reverberando o ensinamento de Jesus aqui. E a ideia não é que você tem que perdoar para receber perdão, como se fosse um pagamento para Deus. A ideia é que perdoa quem é perdoado. No final das contas, quem recebeu o perdão de Deus, a graça do Senhor Jesus, a salvação dos seus pecados, e isso significa que reconheceu sua indignidade, que reconhece sua miséria, que olha para si mesmo, como o próprio pastor Guilherme nos lembrou hoje pela manhã na EBD, que não está preocupado com o cisco do olho do irmão, mas com a trave do próprio olho, a própria indignidade e miséria. Reconhecendo tudo isso e ainda assim sabe que é perdoado pelo Senhor, essa pessoa ela tem poder do alto para perdoar. Só perdoa quem é perdoado, meu irmão. Quando nós não perdoamos, nós estamos colocando no lugar de Deus. Nós estamos nos colocando como juízes dos outros. Nós estamos nos colocando como aqueles que sabem mais sobre o Senhor o que a gente faz com pecadores. Deus ama, a gente rejeita. Deus agracia, a gente afasta. E Paulo está falando para nós que a gente tem que ter um perdão que ele é, no final das contas, redentor. O que significa isso? Que perdoar é sofrer de forma redentora. O que significa sofrer de forma redentora? Cristo Jesus perdoou você? Foi barato? Sofreu pesado, né? O crente tem que reverberar o mesmo perdão. Ah, mas eu vou assumir o prejuízo. Jesus assumiu o seu. Cristo assumiu o seu prejuízo e o meu. Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, fez-se pecado em nosso lugar. O perdão do Evangelho é aquele que toma para si o sofrimento justamente da injustiça. Porque é justamente o perdão, como maior que a justiça, que representa o amor do Senhor. A gente precisa aprender a perdoar, meu irmão. Só se aprende a perdoar com Jesus. Mas não pela imitação. É por crer nele e se apropriar do seu poder, para que a obra dele em nós nos torne aptos para perdoar. A gente precisa, e essa é a minha terceira faceta do perdão aqui, é pensar que, no final das contas, perdoar é exercer a mesma graça com o outro que nós recebemos. É por isso que Paulo diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. É lembrar que houve graça sobre você, e você deve exercer graça sobre o outro. É justamente a misericórdia que a gente tem como marca da igreja verdadeira de Jesus. Meu irmão, antes que a gente pense qualquer coisa a respeito do que a gente tem que fazer na igreja, antes que a gente pense no como a gente vai exercer nossos dons, antes que a gente pense sobre tudo que a gente quer potencializar para que a igreja de Jesus cresça aqui em número, em qualidade, etc., tudo mais, a gente precisa buscar transformação. A gente precisa buscar ser lapidado pelo Evangelho de Jesus. A minha oração, e eu tenho certeza que essa oração também do nosso pastor, o pastor Guilherme, é para que cada um de nós aqui cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. Para que a partir disso nos tornemos cristãos verdadeiros que vivem segundo o caráter de Cristo. Vivem segundo o caráter de Deus. A gente só faz isso se apropriar da obra de Jesus pela fé. E você pode fazer isso crendo em Cristo, meu irmão. Você pode fazer isso depositando sua confiança em Jesus, sabendo que a sua vida não possui capacidade natural para poder glorificar a Deus. Você precisa do Evangelho, você precisa do Calvário, você precisa de Jesus Cristo. Até aqui nós vimos que nós recebemos essa misericórdia. Nós vimos que essa misericórdia que Deus nos deu, nós também nos vestimos dela. Mas o último verso da passagem que nós escolhemos fala para nós que no final das contas, quando tudo isso está acontecendo, quando nós lembramos de quem nós somos, graças à misericórdia de Deus, quando nós assumimos essa identidade misericordiosa nos nossos relacionamentos, sabe o que acontece, meu irmão? A gente reflete o amor do Senhor para o mundo. Olha o que o verso 14 vai dizer. Acima de tudo, porém, e ele coloca o mesmo verbo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder ilustrar bem. As nossas irmãs que sempre se vestem muito bem aqui,
sabem que muitas vezes, eu sei desse conhecimento porque eu sou casado, então a minha esposa muitas vezes tem isso, né? Coloca uma roupa e fala, e aí, o que você achou? E é uma pergunta muito perigosa para o marido responder, né? Muito assim, tá? E aí, às vezes, você fala assim, meu amor, tá bonito, mas está faltando alguma coisa. Aí ela fala assim, meu Deus, tá, aí vai, troca de novo, vamos. Não, acho que a outra roupa estava melhor, mas está faltando alguma coisa. Aí, sabe o que acontece? Vocês vão se identificar, minhas irmãs. É o acessório. É o cachecol que tchan. É aquele colar que pum. É o brinco que tá. Ou seja, a roupa estava sem graça, mas quando colocou o acessório, uau! Paulo está querendo que a gente pense da mesma forma. A gente pode se revestir de misericórdia, de paciência, de muita coisa aqui, procurar se suportar, se perdoar e viver bem aqui. Só que se não houver amor, meu irmão, nada disso dá liga. Nada disso de fato encaixa. A gente vai parecer festa do ridículo, já participou? A gente se veste de tudo que for, qualquer outra coisa aí. Porque o texto diz para nós, acima de tudo, porém, revistam-se. Em cima de toda essa roupa toda que você colocou, revista-se de amor, porque o amor é o elo perfeito. Paulo coloca para nós que no final das contas o amor é a expressão suprema da misericórdia que a gente recebeu. Ama quem recebeu misericórdia. Ama quem se revestiu de misericórdia. Ama quem vive em misericórdia. E ele diz isso para nós como se a misericórdia fosse um cinto, não sei, fosse um acessório que ligasse tudo, que desse esse ornamento para que a vida cristã fosse plena de fato. Sabe por quê, meu irmão? Se você tentar ser misericordioso sem amor, a misericórdia não chega muito longe, não. Você não aguenta. Se você quiser ser paciente, chega uma hora que você estoura. Se você quiser fazer qualquer coisa, se não houver amor, de nada vale. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. O amor não é algo abstrato, não, tá? Não é do tipo, o amor é o que você acha que é amor. Não, Deus é amor. Deus é amor. Paulo está colocando para nós que a gente precisa do amor como um elo que nos une. E a única coisa que une a igreja de maneira perfeita é Jesus. Eu comecei esse sermão dizendo que o que a gente precisa para vencer a cultura do cancelamento, para vencer a falta de perdão, para vencer a falta de misericórdia que nós temos uns com os outros, é Cristo. Justamente porque Cristo, meus irmãos, foi aquele que manifestou a misericórdia de Deus por nós. Foi aquele que viveu de maneira misericordiosa na sua vida e derramou tudo isso para que nós pudéssemos ser a igreja, que também é, pela graça de Deus, um lugar de misericórdia. A minha oração é para que nós possamos viver em amor. Você já ouviu muito isso, né? Hoje, mais uma vez. Viver em amor é o que Deus espera de nós. Mais do que o que você tem a oferecer, Deus espera que você viva no amor dEle. O amor não pode ser apenas algo que você se lembra e agradece. Mas é justamente à medida que nós vivemos a misericórdia de Deus, a gente começa a mostrar para o mundo que a comunhão cristã, ela é muito mais profunda do que as nossas afinidades. A comunhão cristã, ela é muito mais profunda do que a maneira como a gente concorda. Meus irmãos, a comunhão cristã é uma obra sobrenatural de Deus. A minha oração é para que os direcionamentos que nós recebemos aqui hoje, sobre suportarmos uns aos outros, apesar das suas dificuldades, da maneira como as pessoas são difíceis, e isso de maneira intencional, perdoar uns aos outros, buscando exercer a graça de Deus, buscar ser amável, buscar ser paciente, manso, tudo isso seja interesse do seu coração. Porque se não for, meu irmão, talvez você esteja enganado quanto à fé que você professa. Essa é uma responsabilidade minha e sua, para que a igreja de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus, possa ser a igreja que, como um farol, ilumina esse mundo, mostrando que há uma comunidade genuína e verdadeira no mundo. E não são as comunidades que nascem pela vontade humana, mas é aquelas que nascem pela misericórdia de Deus e vivem a misericórdia de Deus. Amém? Abaixa a sua cabeça, deixa eu orar pela sua vida.
Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento em que nós podemos concluir essa celebração, essa reunião aqui, ouvindo a Tua voz. Nós rogamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja, como PIBVG, ó Pai, nos dando tudo que nós necessitamos para que a gente possa crescer no Senhor. Nós já temos tudo isso, Pai, mas nós insistimos em esquecer. Insistimos em buscar outras soluções, outros mecanismos, outras lições, outras armas, outras regras, para resolver muitas vezes os nossos problemas, que são muitas vezes de ordem relacional. A gente muitas vezes machuca uns aos outros, a gente muitas vezes age de maneiras que são desagradáveis ao Senhor. Mas nós rogamos a Ti, ó Pai, para que de maneira profunda, poderosa e sobrenatural, o Senhor possa agir no meio da Tua igreja. A começar pela minha vida, do pastor Guilherme, nós como pastores aqui, tem misericórdia de nós, ó Pai. Misericórdia de nossas vidas, agindo com o Teu Santo Espírito, para que a gente também venha vencer os nossos pecados, vencer, ó Pai, qualquer tipo de prática relacional que muitas vezes nós falhamos, ó Pai, nos nossos relacionamentos. Nos torne, assim como os demais líderes da igreja, modelos para a Tua comunidade, mas à medida que o Senhor faça isso, abençoe a Sua igreja, Pai. Abençoe a PIBVG aqui, em todos os seus ministérios, relacionamentos, em todas as tensões que hajam, em todas as dificuldades. Nós rogamos para que o Teu Evangelho, através das nossas vidas, venha cultivar em nós plenitude, ó Pai, de harmonia, plenitude de amor, e assim nós possamos glorificar o Teu santo nome à medida que nós vivemos a verdadeira comunhão no Senhor. Que não é apenas sentar aqui um do lado do outro, não é apenas estarmos nos mesmos ambientes, mas é justamente vivermos para uns para os outros, incentivando uns aos outros, edificando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Isso não é fácil, Pai. Não é fácil suportar, não é fácil perdoar. E isso é culpa nossa, porque é fruto do nosso pecado, mas tem misericórdia de nós. Haja de maneira sobrenatural em nós, porque se há comunhão genuína e transformação, é só porque o Senhor está agindo. Por isso nós rogamos para que o Senhor age em nós e através de nós. Obrigado por essa série de mensagens e que o Senhor nos abençoou a respeito da Tua igreja. Nos instruiu, nos animou, nos exortou, nos corrigiu, ó Pai, nos levou para o Teu Evangelho, para que ali nós possamos encontrar e lembrar de tudo aquilo que nós já somos do Senhor e o que isso significa de maneira prática em nossas vidas. Que a PIBVG continue sendo abençoada, poderosamente usada em Teu nome, no nosso santo nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Se coloquem de pé, meus irmãos. Nós chegamos ao final do nosso culto. E eu espero que o Senhor tenha falado poderosamente ao seu coração com tudo que foi feito aqui. Sejam os nossos cânticos, a palavra do Senhor. E nós oramos para que Deus continue a reverberar tudo isso na sua semana. O domingo não pode ser apenas o único dia que você encontra Deus, não. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor dele mesmo. Que você possa ser um farol onde você estiver e que Deus possa usar a sua vida de maneira poderosa. Amém? Vamos agradecer ao Senhor pela nossa celebração. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Obrigado por tudo que foi feito aqui, pela nossa equipe de culto, pela maneira poderosa como o Senhor tem usado as nossas vidas, apesar de nós, ó Pai. Nós agradecemos também pela vida do pastor Guilherme, que não está aqui, mas está abençoando a Tua comunidade, que ele, no que seja sendo feito ali, se já terminou, cremos que o Senhor já usou de maneira poderosa, como o Senhor sempre faz aqui em nosso meio, ó Pai. Abençoe todos nós nessa semana que já começou, para que a gente possa, como instrumento do Senhor, sermos essa comunidade, sermos simplesmente a igreja de Jesus, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja para com a PIBVG e para com a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra, até que o Senhor venha. Nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vão em paz. Boa semana.